todas, boa noite a todos. Queria, antes de iniciar minha exposição, fazer apenas dois muito breves registros. O primeiro é da minha imensa alegria, minha imensa satisfação em estar vendo se realizar aqui no UFRN o lançamento do livro da Marielle Franco, essa ativista, esse grande nome da política brasileira, que em 14 de março de 2018 foi brutalmente assassinada, e naquela que foi uma tentativa de silenciá-la, sua voz ecoou e ecoa pelo Brasil e pelo mundo como um dos maiores símbolos de resistência e de luta em defesa dos direitos humanos. Nesse sentido, se lembrar é também um ato de resistência. Me causa profunda alegria que essa noite estejamos aqui reunidos, lembrando a vida e a obra de Marielle, que, repito, uma das grandes figuras da política brasileira. Igualmente, é uma alegria e uma satisfação imensa estar aqui hoje dividindo a mesa com essas três grandes, incansáveis defensoras dos direitos humanos, com quem eu já tive a oportunidade de dividir lutas, dividir reflexões, dividir frustrações, e fico muito feliz de estar aqui com vocês essa noite. Dois pressupostos que não estão tão pressupostos porque estão muito explícitos no título da conferência. O primeiro é de que há, no Brasil, um extermínio da juventude negra, um extermínio da população negra e, especificamente, o extermínio da juventude pobre, negra e periférica. Quanto a isso, não há muito o que discutir. Não há como negar a realidade a ponto de dizer que não existe esse extermínio. Há uma série de evidências estatísticas registradas em atlas da violência, em mapas da violência, que vão corroborar com essa informação. O segundo pressuposto é de que vivemos um estado de exceção. Quanto a isso, eu acho que o debate é mais caloroso. E vai ser justamente em relação a esse segundo pressuposto que está presente no título dessa conferência que eu queria fazer algumas observações preliminares, algumas observações iniciais. Bem, eu não sei vocês, mas dada a conjuntura política nacional, eu, quando escuto o termo estado de exceção, logo retomo a um passado não tão distante assim, o ano 2016, onde, por um golpe de Estado travestido de impeachment, ou seja, muito requintado, né, como costuma ser o neogolpismo que ganhou áreas na América Latina, se destitui a presidenta Dilma do cargo de presidente da República e se inicia o governo de Michel Temer, que vai dar início a uma série de ataques ao povo brasileiro, um profundo desmonte das políticas sociais que agora está sendo desenvolvido, está sendo dado continuidade a esse desmonte pelo governo do Jair Bolsonaro. Perfeito. Posteriormente ao golpe de 2016, o golpismo, para aqueles que preferem, nós tivemos o assassinato da vereadora Marielle Franco, no Rio de Janeiro, e depois do assassinato, a prisão sem provas e, portanto, arbitrária do ex-presidente Lula. Fato este que, inclusive, o retirou da disputa eleitoral e deixou o caminho aberto para que Bolsonaro ganhasse e hoje fosse o presidente do país. Esses episódios que marcaram os últimos anos, eles demarcam algo que é muito importante. Há uma quebra no Estado democrático de direito, para aqueles que gostam desse termo. Ou na experimentação democrática da recente democracia brasileira, que é retomada em 1988, essa experimentação é interrompida e esses marcos deixam isso muito claro. Dada a conjuntura nacional que se desenhou nos últimos anos, uma questão paira no ar. O que é que se esconde detrás das plumas coloridas do tão aclamado Brasil pós-88, da democracia brasileira? E eu faço essa provocação, sobretudo porque na academia brasileira há uma certa tendência em se pensar autoritarismo, os períodos autoritários, e aí com ênfase 64 a 85 no regime civil-militar. Passou o autoritarismo, vivemos uma democracia plena e frutífera. E eu faço a provocação mais uma vez no seguinte sentido. Embora o que se convencionou chamar de estado de exceção tenha ganhado bastante notoriedade a partir dos episódios de 2016, a população pobre, preta, periférica, ela convivia durante toda a nossa experiência democrática recente com violações de direitos civis, direitos políticos, direitos sociais. Portanto, aquilo que eu estou querendo demarcar hoje, essa noite aqui, é que o estado de exceção, na verdade, ele fez parte de toda a nossa experiência democrática pós-88.
Gabriel, então você está dizendo isso mesmo, que a gente vive um estado de exceção desde 88? Você é meio louco, né? Eu sou meio louco, eu estou dizendo isso, de verdade. Por quê? E eu não tiro isso unicamente da minha cabeça, eu estou partindo de um autor específico, que é o Giorgio Agamben, que é um filósofo de direito italiano, que ele vai falar, ora, todo Estado democrático, ele carrega consigo uma célula de estado de exceção. A análise que eu tento propor para a realidade social brasileira é dizer, temos experiências de exceção para determinados grupos, temos experiências democráticas para outros grupos. O que acontece em 2016 é que há um alargamento do estado de exceção para setores que historicamente não vivenciavam essa quebra do direito, essa quebra da norma. Desde 88, a invasão domiciliar em periferia, a jovem morto levando abordagem policial, apanhando da polícia, sendo preso. O estado de exceção sempre se configurou em determinados espaços. Em 2016, isso se intensifica. Gabriel, então você está querendo dizer que estado de exceção, desde 88 até agora 2018, foi sempre a mesma coisa? Não. O que eu estou querendo dizer, e que isso fique bem claro, é que é uma mudança em grau. Ou seja, a eleição de Jair Bolsonaro, por exemplo, ela intensifica esse estado de exceção. Mas em substância, em essência, o estado de exceção permanece desde 88, carregando consigo essa célula do próprio Estado democrático. Então, portanto, esse é o primeiro pressuposto que eu gostaria de demarcar. Pensar o Estado brasileiro é pensar um estado de exceção permanente para determinados grupos. Que grupos, especificamente? O jovem, pobre, negro, morador da periferia. Isso se intensifica e se expande para alguns grupos, dada a conjuntura, dados os arranjos socio-históricos, sim. Para pessoas LGBTQI, para mulheres, enfim. Dadas as conjunturas que se desenham, esse estado de exceção vai se aprofundando e vai atingindo outros grupos que antes não estavam nesse bojo para os quais os direitos eram negados. Demarcado esse pressuposto inicial, vamos ao livro da Marielle. Isso foi só um preâmbulo, só para esquentar a conversa. O livro da Marielle é fruto da dissertação de mestrado dela e, como a própria autora anuncia, ela se propõe a fazer uma análise da política de segurança pública no Rio de Janeiro entre os anos de 2008 a 2014, tomando com foco especificamente as unidades de polícia pacificadora. E é a partir dessa discussão que ela trava que eu gostaria de chamar a atenção para dois elementos que também me são caros, que também fazem parte das pesquisas, das investigações que eu venho desenvolvendo nos últimos anos. Elementos esses que estão presentes na obra da Marielle, ora de maneira explícita, ora de maneira implícita. Por exemplo, um dos debates que eu quero travar, muito brevemente ao longo dessa noite, é sobre o Estado Penal. O Estado Penal é uma categoria teórico-conceitual desenvolvida por um sociólogo francês chamado Louis Vacan, que é da sociologia, foi orientando o Pierre Bourdieu. E essa categoria está muito presente durante todo o livro de Marielle. Você abre o livro, inclusive no primeiro capítulo, que está na dissertação, mas que foi retirado para tornar a leitura mais aprazível ao público que está fora da academia, ela faz também esse debate. Mas a gente abre o livro, na introdução, no primeiro parágrafo, tem lá. Ela se propõe a analisar as UPPs como um projeto que reforça o Estado Penal, que por fim o Estado Penal está atrelado à lógica neoliberal. Então eu quero fazer uma exposição também nesse sentido, e de outra categoria importante, que não está explícita na obra de Marielle, mas que está implícita. Ou seja, embora ela não nomeie assim, os processos que são descritos ao longo do livro poderiam muito bem ser denominados como processos necropolíticos. Perfeito. Estado Penal e necropolítica são dois elementos que eu vou querer discutir aqui com vocês essa noite. Por que eu quero discutir esses dois elementos? Porque esses dois elementos se configuram como as chaves analíticas que nos permitem compreender o processo de gestão da miséria em países situados na periferia do capitalismo, em países como o Brasil. Então, é a partir do Estado Penal e da necropolítica que a gente compreende o modo como a miséria vem sido gerida em países como o Brasil, e é a discussão mais ou menos que a Marielle tenta apresentar para a gente. Bem, para falar do Estado Penal, eu não podia iniciar, dada
dado o livro que eu apresento, sem começar a falar das UPPs, sem começar falando das UPPs. As unidades de polícia pacificadora são aquilo que eu chamei de laboratório do processo de militarização do território urbano periférico, e são também aquilo que eu venho chamando desde 2016 de becos sem saída do debate sobre segurança pública. Como assim um beco sem saída do debate sobre segurança pública? Vejam só. Redução da idade penal. Expansão das vagas no sistema carcerário e no sistema socioeducativo. Flexibilização da posse de armas. Militarização do território urbano. Endurecimento da legislação penal. Todas essas são propostas e ações que no discurso oficial se apresentam como formas de reduzir a insegurança urbana e a violência urbana. Perfeito? Contudo, essas medidas se provaram ao longo da história completamente ineficazes para atuar no problema de redução da insegurança. Contudo, muito eficazes para os objetivos que elas não anunciam, que é, sobretudo, criminalizar os setores mais pauperizados da classe trabalhadora. Só um exemplo do quanto são inefetivas. Entre 1990 e 2016, houve um crescimento de 707% no número de pessoas encarceradas no Brasil. Ora, eu acho que nenhuma cientista política, nenhuma socióloga, nenhuma pedagoga, nenhuma psicóloga e também nenhuma avó vai dizer que as ruas hoje do Brasil são mais seguras do que em 1990. Muito embora a gente tenha aumentado o número de pessoas encarceradas em 707% e a população do Brasil total tenha crescido apenas 40%. Então a gente tem punido muito mais, insistentemente punindo as pessoas, aprisionando as pessoas, e a violência, o que nos parece, continua a aumentar. Isso demarca com muita precisão que esse pressuposto que figura no ideário liberal de que a forma mais interessante de coibir novos crimes é através da punição, está completamente equivocado. E por que ele está completamente equivocado? Porque ele parte de uma perspectiva que ignora por completo as dimensões econômicas, políticas e sociais na determinação dos atos infracionais e dos crimes. Ora, para essa perspectiva, que é a perspectiva que endossa o PP, que endossa aprisionamento em massa, os crimes, eles acontecem porque os sujeitos, eles têm algum desvio moral, algum desvio psicológico, alguma má índole, algo que está ou na sua dimensão psicológica ou na sua dimensão biológica que vai os fazer cometer crimes. Eles não pensam que a pessoa, porventura, se associa ao tráfico ou comete algum crime contra o patrimônio, como roubo, algum tipo de furto, assalto, porque as condições materiais na qual ela está inserida contribuíram, não determinaram, mas contribuíram para que a prática delituosa se apresentasse como uma opção. Isso é desconsiderado nessa perspectiva. É nesse sentido que é importante retomar essa dimensão e falar, ora, se nós quisermos efetivamente combater a insegurança urbana que toma conta do país, a gente tem que investir não em políticas de aprisionamento, mas tem que investir em políticas públicas que contribuam para oferecer condições dignas de vida para os setores empobrecidos, que são aqueles setores que estão sendo aprisionados por motivos como tráfico, quando muitas vezes nem se trata de tráfico, porque nossa legislação tem uma margem subjetiva imensa, por crimes contra o patrimônio, etc, etc. Enquanto isso, os crimes de colarinho branco, os crimes do alto escalão, seguem impunes. Tá. Mas é nessa perspectiva que a gente percebe esse conjunto de ações e de propostas que figuram como beco sem saída do debate sobre segurança pública como constituintes desse Estado penal. Ou seja, tudo isso, inclusive as UPPs, fazem parte desse projeto de Estado penal. Mas, ora, Gabriel, o que é Estado penal, né? Talvez não tenha ficado bem demarcado até aqui do que se trata o Estado penal. Mais uma vez, retomando ao Louis Vacan. Ele vai falar o seguinte:
francês, como eu disse, mas fez parte considerável da sua pesquisa em solo estadunidense. Inclusive, essas propostas que ele toma a respeito do Estado Penal foram desenvolvidas a partir de suas pesquisas lá, nos Estados Unidos da América. Ele vai falar o seguinte: ora, nas últimas 3 décadas do século XX, há um processo de ascensão do neoliberalismo como programa político e econômico que vai orientar os Estados-nações dos países do centro. Na periferia também, sobretudo após 90, consenso de Washington, coisa e tal. Mas ele vai falar, nos Estados Unidos da América, a partir da crise de 73, o Estado de Bem-Estar Social perde força, o Estado neoliberal ganha força, e esse Estado neoliberal ele se atrela com o Estado penal. Por quê? Porque se no Estado de Bem-Estar Social, no Estado keynesiano, a gente tinha uma forte ênfase na atuação do Estado para gerir a pobreza através de políticas sociais, com uma retórica neoliberal de enxugamento dos gastos públicos, a pobreza não mais será gerida a partir das políticas sociais, mas a pobreza vai ser gerida a partir das políticas penais, dos presídios, das prisões, das polícias. Então, é nesse sentido que o Estado penal se apresenta como uma forma adequada ao neoliberalismo. No Brasil nós não tivemos essa transição, porque nós não tivemos o Estado de Bem-Estar Social consolidado, mas é perfeitamente plausível a noção, inclusive se apresenta aos nossos olhos todos os dias, de que a pobreza aqui no Brasil ela é gerida através do Estado penal, é gerida pelas polícias, é gerida pelas prisões. Basta ver que muitas vezes para um adolescente de periferia, esse sujeito nunca teve acesso ao Estado, senão a partir da polícia. Pois bem, mas a outra dimensão do processo de gestão da pobreza nos países periféricos que o Louis Vacan ele não aborda. E eu vou dar algumas pistas sobre que processo é esse de gestão da pobreza que se dá nos países periféricos para além dessa gestão penal. Vejam só, de acordo com o Atlas da Violência, publicação do IPEA, em 2016, 62.517 pessoas foram vítimas de homicídio em nosso território. Notem uma informação preciosíssima, muito importante: a maioria dessas pessoas morreram não por liquidificadores, mas por armas de fogo. Tá? É sério. E essas pessoas também, em sua maioria, cerca de 45 mil, ou seja, 72% do total, eram pessoas de cor preta ou parda. O que denota para a gente um processo racializado de produção da morte, um processo de produção da morte marcado pela cor da pele dos sujeitos. Vejam, se no conjunto total da população brasileira a gente tem uma divisão meio que equânime, 50% não brancos, 50% brancos. Quando a gente vai perceber as estatísticas relacionadas ao homicídio, esse número sobe para 72% da população negra vítima de homicídio. Quando a gente vai ver as estatísticas sobre representação em espaços de poder, por exemplo, legislativo, judiciário, executivo, o número de pessoas pretas representadas desce consideravelmente. Expressão daquilo que a gente chama de racismo. Né? Um outro exemplo dessa outra forma de gestão da morte. Porra, entreguei o jogo. De gestão da pobreza a partir da morte. Em 2018, foi realizada uma intervenção federal no Rio de Janeiro, fruto de uma manobra do Michel Temer, e com o objetivo declarado de intervir e tornar mais aprazível o quadro da insegurança lá no Rio. Foi inclusive durante essa intervenção que a Marielle foi assassinada. E foi durante essa intervenção que os números de homicídios decorrentes de ações da polícia aumentou em 35,9%. Contudo, na coletiva de imprensa que marcava o fim da intervenção militar no Rio de Janeiro, os militares se gabavam muito de terem reduzido em 6% o número de furtos de rua. E notem, sequer há como demonstrar a causalidade da intervenção com a mísera redução de 6% dos furtos na rua. Pode ter sido uma redução que se deu por motivos quaisquer outros. Também teve uma redução muito pequena no número de furtos totais e no número de furtos de assaltos a cargas, mas algo muito pequeno. Eles se gabavam disso e simplesmente desconsideravam o fato de que o número de mortes decorrentes de intervenções da polícia havia aumentado 36%.
E, por fim, uma outra pista sobre esse processo de gestão da miséria no Brasil é o auto-intitulado pacote anticrime do Sérgio Moro, aquele sujeito medíocre, que, dentre as suas propostas, está a de que policiais que em serviço cometam um homicídio e aleguem que esse homicídio foi motivado por excusável medo, surpresa ou violenta emoção, poderão, letra do texto, ter sua pena reduzida pela metade ou não receber pena alguma por isso. Então quer dizer que os liberais agora, para além de flexibilizarem as relações de trabalho, flexibilizam também as circunstâncias em que podem nos matar. Que perfeito, né? Que maravilha isso. Então notem, esses 3 processos que eu expus aqui, que demarcam a nossa realidade social contemporânea, eles apontam muito evidentemente para um processo de gestão da miséria que se dá através da produção da morte em larga escala. É aquilo que o cientista social camaronês Axel Mbembe chamou de necropolítica, é aquilo que o Giorgio Agamben, antes do Mbembe, chamou de thanatos política. É um processo em que um conjunto de seres, de humanos, de vidas, que se mostram intragáveis ao modo de produção capitalista, são simplesmente assassinadas, são produzidas a morte dessas pessoas. Às vezes a morte dessas pessoas é produzida com a retórica de que, ora, tinha envolvimento com tráfico. É muito comum nesses programas policialescos ridículos que aparecem na hora do almoço, o sujeito que está fazendo a entrevista falar: morte no bairro tal, moradores dizem que fulano tinha envolvimento com tráfico. Ora, para ser bem sincero, foda-se se fulano tinha envolvimento com tráfico, fulano foi assassinado. Isso quer dizer que porque ele tem envolvimento com tráfico, a gente não precisa investigar as causas do homicídio, não precisa procurar os algozes? É isso que eles querem dar a entender. E ao fazer isso dizem, tem vidas que valem mais do que outras. Não é novidade que no modo de produção capitalista, na sociabilidade capitalista, na sociabilidade burguesa, as vidas que importam são as vidas que servem ao capital. Aquelas que não servem são produzidas como inexistentes. Então, gente, em linhas gerais, a Thalia já está me pressionando aqui, me chutou debaixo da mesa, falou, termina, já botou a plaquinha 2 vezes. Então, em linhas gerais, essas são as contribuições que eu queria trazer para o debate. Eu espero que a gente possa ter uma conversa posterior também. E é isso, obrigado pela atenção de todas e todos.